A palavra do Senhor que está em Gênesis 21 diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: que diria a Abraão que Sara daria de mamar a um filho, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu. Então ele partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, no qual foi, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se frecheiro. E habitou no deserto de Parã. A sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Pai, nós te damos graça e nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Ela é uma instrução para nós, Senhor. Ela tem uma direção para os nossos dias, Senhor. Ela nos conduz, aleluia, a caminhos firmes, Senhor. Por isso, abra nosso entendimento, Senhor. Alarga, Senhor Deus, aleluia, as estacas, Senhor Deus, das nossas tendas, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, ó Deus, a profundidade desta palavra. E fala conosco através do teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui alicerçados, Senhor, ó Deus, acrescentado para mais uma semana, Senhor Deus, aleluia, andando com o Senhor e recebendo de ti, Senhor, a revelação através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, aleluia. Uma passagem que nós conhecemos bem, o nascimento de Isaque, uma promessa feita, né? E eu fico pensando que a gente não vê na palavra, pelo menos o Senhor não deixou relatado para nós o desejo que Sara tinha de ter um filho.
mas de Abraão. Abraão tinha esse desejo. A gente não vê Sara pedir, né? A gente não vê Sara querer um filho. Mas Abraão, ele queria um filho. Porque quando o Senhor o chamou, o Senhor fez uma promessa de dar a ele uma descendência. E ele creu nisso. E ele buscou isso, né? Muitas lares também, é os pais que querem filho. Não é nem as mães. As mães não querem filho. Os pais querem, mas as mães não, né? Não querem filho. E aqui também nós vemos uma história que Sara, né? Talvez ela não sentisse falta, porque Abraão deveria ser um homem, aleluia, muito bom para ela. Então, né, cobria ela de todas as necessidades que ela precisava. E ela estava bem, estava tranquila. Mas Abraão, ele sentia a falta de uma criança. Ele queria viver a promessa, ele queria ver aquilo que o Senhor o chamou para ele, né, para uma terra distante, e que ali o Senhor faria dele uma grande nação. E quando Isaac nasce, todo mundo conhece a história, quando o anjo vem para falar com Sara, Sara dá uma zombadinha, né? Sabia que era o anjo, mas riu lá atrás, e o anjo fala: por que ri, Sara? Não, eu não estou rindo, né? Vê que Sara, ela era meio assim, né? Ela viajava um pouquinho nas suas ideias. Mas Abraão não. Abraão, ele ficou firme. O milagre só acontece na nossa vida quando nós cremos e ficamos firmes, né? Que onde a nossa esperança está no Senhor, que Ele vai fazer hoje, amanhã, depois, não sei. A palavra diz que foi no tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado para a tua bênção, há um tempo determinado para a minha bênção, há um tempo determinado para a bênção dos jovens, dos adolescentes, das crianças, há um tempo determinado por Deus. Mas nós temos que regar isto em fé, crer, não deixar de crer naquilo que nós esperamos. Sara teve o filho, aí ela ficou feliz, né? Ela ficou contente, um filho na velhice, ela amamentou aquela criança, ela riu com aquela criança, ela ficou muito feliz. Mas Sara antes, né? Já que Abraão queria tanto um filho, ele queria tanto um filho, ele falou assim: olha, deita lá com a minha serva, tem um filho. E Abraão queria muito um filho, ele queria, e assim ele fez. Mas isso não deu muito certo, apesar de ser uma permissão de Deus. Porque nós temos que entender que quem gera, né? Quem forma no ventre é Deus. Tá? Nós não podemos achar erro em Deus. O diabo, nosso adversário, ele não gera, ele não forma. Gente, ele não forma. E Deus forma. Deus forma a criança, Deus forma. Por isso que nós temos que abençoar as crianças. Quando as criancinhas veem se aproximando de Jesus, seus discípulos: tira essas crianças daí, está fazendo barulho. Vem todo mundo aqui em cima, o que essas crianças querem? Mas Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então Jesus, amado, aleluia, Ele nos ensina. O Senhor ama as crianças, gosta das crianças, quer as crianças perto dEle, quer as crianças dentro da casa dEle. O Senhor quer que as crianças tenham intimidade com Ele. E Jesus, né, e o Senhor ali então, já que Sara não quis esperar a promessa, Sara estava duvidando da promessa e preferiu dar a Agar. Então o Senhor falou: vou gerar em Agar também. Por quê? Vou fazer de Abraão uma grande descendência. Eu vou dar o que eu prometi, eu vou dar a Sara, mas vou gerar também em Agar. E o Senhor gera ali, amado. Nasce aquela criança e por um tempo, aquela criança é alegria dentro da casa, com toda certeza. Até mesmo para Sara, a criança foi alegria. Mas quando Sara, ela viu que Deus cumpriu exatamente a promessa, como Deus tinha prometido, o que ela faz? Ela pega e não quer mais o menino. Por quê? Fizeram uma festa. E eu te pergunto, será que fizeram uma festa quando
aleluia, Ismael desmamou, mas fizeram agora para Isaac, né? E criança, zombou, talvez fez ali algo que foi engraçado, talvez fizeram ali na festa, né? Fizeram ali uma brincadeira, alguma coisa que ele achou engraçado. E Sara não gostou. Não gostou, não levou em consideração que ele era uma criança, mas ela foi logo dizer para Abraão, coloca fora, né? Manda fora. Não deve ter sido muito, aleluia, fácil para Abraão. E é interessante que foi fácil para Sara falar isso. Agora ela é mãe, sentias, né, o que é ser mãe, porque uma mãe, ela compreende o problema da outra. Quando a outra está com um filho doente, quando a outra tem uma situação com o filho, a mãe, ela fica, né, ela sabe, ela fica ali triste, ela sabe, ela entende, ela compreende aquela situação que aquela mãe está vivendo. Porque é ruim ter essa situação. Uma mãe diz para a outra, mas Sara não. Né? Sara pegou simplesmente e disse a Abraão, coloca fora essa serva e o seu filho. Não só a serva, mas o seu filho também. Coloca fora. E aquilo, meu amado, aleluia, não foi muito bom, né? Por quê? Porque ela não queria que o menino ficasse ali. Para quê? Para brincar com Isaac, para ficar perto do pai. Não queria. E ela manda embora. E mandando embora, aquilo pareceu muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Não por causa da serva, porque a serva era serva. Ele não tinha nada a ver com a serva, mas a criança, ele tinha. A criança, ele se alegrou. A criança, ele começou a ver a criança desenvolver, crescer. Aleluia. Havia amor de pai, aleluia, de Abraão para o seu filho. Mas o que Abraão faz? Abraão, aleluia, vai falar com Deus, com toda certeza. No silêncio do coração dele, na angústia que ele estava, o Senhor vem e começa a ministrar em Abraão e fala, não pareça mal teus olhos acerca do moço. Não pareça mal. Vê que todo o sentimento dele estava voltado para o filho. Não estava voltado para a egípcia, mas para o filho. Mas o Senhor fala com ele, aleluia, e acerca da tua serva, e tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Sabe, irmãos? A promessa era para ele. Porque Deus, aleluia, Deus, ele não põe remendo novo, tá? Em odres velho. Ele não põe. Ele não ia dar, aleluia, para, aleluia, Isaac. Ele não ia dar para Abraão um filho fora do casamento. Por quê? Porque o Senhor, lá em Malaquias 2, ele diz, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Se ele odeia o divórcio, ele não ia fazer família paralela para Abraão. Mas, Abraão, naquele dia, quando manda o menino embora, Abraão se entristece. Abraão, né, ele fica angustiado. E ele vai lá para o canto para ouvir Deus. Mas quando Sara fala com ele para ele se deitar com o egípcio, ele não foi buscar Deus. Talvez se ele fosse buscar Deus, Deus teria orientado ele. Abraão não vai, a promessa é para você. Mas ele não foi. Isso que é lindo do nosso Deus. Se nós não buscamos, ele permite que a gente venha errar. Ele deixa. Porque a gente aprende com os nossos erros. E Abraão teve que aprender. Não deve ter sido fácil, amado. Apesar de Deus ter falado isso com ele, o coração dele deve ter ficado quebrado por muitos dias em mandar a criança embora. Mas Deus agora manda ele fazer tudo o que Sara fala. E ele o que ele faz? E manda também do filho desta, porque do filho desta eu farei uma grande nação. Por quê? Porque é tua descendência. Olha, irmãos, como é firme a promessa que Deus faz para nós. Por causa de nós, Deus abençoa os nossos. Se nós formos fiel com o Senhor, ouvir a voz de Deus, Deus abençoa os nossos. É por causa de você, eu vou abençoar. Eu vou abençoar, ele é tua descendência, ele é teu sangue.
e eu vou abençoar também. O Senhor não falou, olha, agora ele vai ser errante por aí. Não, o Senhor falou, eu vou abençoar. Não se preocupe, eu vou abençoar. Fique aí, Abraão, com sua tristeza, mas não se preocupe, eu vou tomar conta do rapaz. E o que ele faz, amado? De madrugada, você já pensou? De madrugada, está lá a serva dormindo, e o Senhor, né? Abraão fala, vai lá e chama Agar. Vai lá e chama Agar. Talvez o garoto estava dormindo até na tenda dele, mas a egípcia, ela estava dormindo lá, em outro lugar, vai lá chamar ela. Quando chamou, ele já tinha preparado, né? Ele já tinha preparado água para ela no odre e mandou ela pegar o menino. Entrega também o menino para ela e manda ela embora. Pensa bem, né? A gente lê assim, parece que é uma coisa tão simples, tão rápido, né? Falou, resolveu, mandou embora, pegou lá a água, pegou uns pãozinhos, deu, vai embora. Mas não é tão fácil assim. Imagina a situação, imagina a dor, imagina o choro, imagina, sabe, as coisas que eles passaram e que não é diferente de muitas situações em nossas vidas, a qual nós sofremos, a qual nós vemos situações que a gente não queria ver e que a gente passa por situações a qual nosso coração fica quebrantado, mas a palavra do Senhor diz que homens e mulheres de Deus tiveram seus corações quebrantados todas as vezes, aleluia, que tiveram que consertar as suas veredas. Todas as vezes houve um processo para haver um conserto. Por quê? Porque Sara agora ela não queria, né? Ela não queria criar aquelas duas crianças juntas, sabe, irmãos? Aí nós vemos que Jesus, quando Jesus nasce, aleluia, ele nasce de Maria. E o pai de Jesus, aleluia, era pai, por quê? Porque ele aceitou ser pai. Ele adotou, ele amou junto com Maria. Mas aqui Sara não quis ser a mãe ajudadora, não quis. Podia ter falado, olha Abraão, manda a serva embora. E ela iria, meu amado. Mas ela, o que ela logo falou? O menino não vai herdar junto com Isaac. Herdar. Você vê que as pessoas sempre têm uma visão terrena. Visão terrena. Não preocupava nem espiritualmente, era uma visão terrena, não vai herdar. Tudo que a gente tem aqui, os gados, né? As ovelhas, nada, não vai herdar nada. Manda embora. E assim ele fez. Sara, ela tinha um pouco de coração na terra, nas coisas que ela via. Mas Abraão, ele tinha os olhos dele fitos no Senhor. Os olhos de Abraão estavam no Senhor. E assim, Agar, ela vai e pega aquela água e ela vai embora. Põe sobre o seu ombro, também deu um menino e despediu. Então partiram, andando errante no deserto de Berseba. Veio andando errante, amado. Saiu como Abraão. Abraão saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra que ele não conhecia, mas que o Senhor ia dar. E agora é uma mulher e uma criança que sai errante no deserto, sem saber como seria o amanhã. Uma mulher sem esperança, uma mulher angustiada, uma mulher aflita, com um filho, né? Não levou muita coisa, ele não deu dinheiro para ela, ele não deu ouro, ele não deu prata, ele não deu nada. Ele deu um pouco de água e um pouco de pão e vai. Só isso ele deu. Nós parar para pensar é uma situação muito difícil. Hoje, quando o homem manda uma mulher embora, ela já vai procurar seus direitos, e ela quer a sua pensão, ela quer isso, ela quer aquilo, e tem seus direitos. Ali ela saiu sem direito nenhum. Não tinha, errante. Ela sai errante, sem esperança, sem nada. Acabou a água, né? Então ela lança o menino lá debaixo de uma árvore, ela deixa lá o menino. Deixou o menino. E um coração de mãe angustiada. Sabe? Parece que é pouco, não, para ter acabado a água, para o menino já estar desfalecendo. Ela deve ter andado muito. Para ela achar que o menino ia morrer. Ela não queria ver o menino morrer.
Era sinal, amado, que talvez ela estava já carregando o menino. E deixou o menino lá e falou: ó, meu filho, fica aqui um pouquinho. A mamãe vai até ali, né? A mamãe vai até ali chorar um pouquinho. Falou que o menino quer chorar, mas ela foi lá angustiada pelaquela situação que ela estava vivendo. Servo, meu amado. Ser escravo é muito ruim. O escravo não tem voz. O escravo não sabe o que fazer. Quando nós somos livres em Cristo Jesus, nós temos solução para nossas vidas. E aqui nós vemos a graça do Senhor alcançar Agar. A graça do Senhor vem e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo. Deus ouviu o menino chorar. E Deus ouviu. Não ouviu a voz de Agar, mas ouviu a voz do menino, porque era a descendência de Abraão. Era a descendência. E o Senhor tinha uma promessa sobre a vida do menino. E a misericórdia do Senhor alcança Agar por causa do menino, né? E o anjo de Deus diz a Agar, desde o céu, disse-lhe então: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Vê, irmão, Sara, ela tinha os problemas dela. Lá atrás nós lemos que Agar, ela tinha fugido uma vez. Ela tinha saído. Sara tinha perturbado tanto ela que ela saiu. Ou poderíamos dizer, né? Talvez ela também quis se engrandecer, porque tinha um filho na barriga, não importa. Mas Sara tinha mandado ela embora e ela foi embora. Mas quando ela vai embora com o menino, e o menino ainda não tinha nascido, o Senhor fala com Agar e manda Agar voltar para a sua senhora. Manda ela voltar. E ela volta. Por isso que eu gosto muito da palavra que diz: operando Deus, quem pode impedir? Falando Deus, meu amado, quem vai ficar parado? Quem vai ficar parado quando Deus fala? Deus falou com ela, volta, ela voltou. O seu Senhor mandou ela embora, ela foi embora. Mas quando o anjo agora fala com Agar, né, que Deus ouviu a voz desde o lugar onde o menino estava. Devia estar longe dela. Ela estava, aleluia, tão angustiada, tão aflita, não sabendo o que fazer, andando naquele deserto. Todo mundo sabe que o deserto, durante o dia, é muito calor e à noite é muito frio. E isso deve ter acontecido o que com eles? Foram ficando fracos. E o Senhor deixou passar um tempo, sabe? Porque Deus não tem pressa. Porque Deus sabe a batida do teu coração. Então Deus não tem pressa de agir. Às vezes nós temos, se Deus não olhar agora vai morrer. Não, não vai morrer não. Porque Deus tem o controle de tudo. E Agar, ela ficou ali com o moço, né? E o Senhor falou com ela: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Promessa feita, aleluia. Promessa de Deus não é revogada. Ainda, amado, que nós quebramos a aliança com o Senhor, a promessa permanece de pé. Jesus conta isso na parábola do filho pródigo. Ele tinha tudo em casa. Ele pega a parte dele em dinheiro e vai embora. O pai e o irmão continuam em casa produzindo. Continuam em casa com a sua vida. Quando ele acaba com tudo, ele volta. E quando ele volta, o direito de filho estava lá. O pai recebe ele. O pai veste ele. O pai faz uma festa e recebe ele gostoso. Mas o irmão teve o quê? Inveja. Não é isso que os irmãos têm? Irmão, até espiritualmente. Os irmãos têm inveja dentro da igreja. Tem igreja, tem inveja. Tem inveja porque o outro canta bem, tem inveja porque o outro fala bem, tem inveja, né, porque o outro faz demais, eu não faço nada. Tem inveja. Mas é levantar e fazer. Todos nós podemos levantar e fazer. Levantar a mão, cantar um cântico ao Senhor. Todos nós podemos fazer.
Mas os irmãos, eles têm inveja uns dos outros. E aqui também teve inveja. Mas o pai não. O pai recebeu gostoso. Meu filho, pô, você está fazendo tanto para ele. Ele fez isso, isso e isso. O pai não olha, meu amado, o que nós fazemos. O pai olha aquilo que ele tem para entregar para nós. E enquanto não vir o dia da vingança do Senhor, as mãos do Senhor estão cheias para abençoar. As mãos do Senhor estão estendidas para operar o milagre. Não entendemos o trabalhar de Deus, mas Ele não enviou o seu Filho para condenar ninguém. Ele enviou o seu Filho para salvar. E agora Jesus entra em ação aqui para salvar não só o menino que tinha a promessa, mas para salvar a mãe do menino. E fala com ela, erga, né? Erga teus olhos. Pega lá, pega na mão do menino, levanta o menino, ajuda o menino a levantar. Devia estar fraco, meu amado. Mas aí o que o Senhor faz? O que eles precisavam? De água. E o Senhor abre, né? E Deus abriu os olhos. E ela viu um poço de água, a qual foi e encheu o odre de água e deu a beber ao moço. Ele estava desfalecendo, desidratado. Mas o Senhor, que não chega atrasado, chegou na hora certa. Sempre chega na hora certa. Sempre. Aleluia. Ele tem um momento certo, aleluia, para fazer todas as coisas. Em Gálatas, aleluia, nós vamos ver em Gálatas a palavra do Senhor. Gálatas 4, 28 diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Somos filhos, aleluia, na herança, aleluia, somos filhos por fé de Abraão e somos filhos através de Jesus Cristo, Senhor nosso, que nós nascemos de novo. Jesus veio nos dar uma nova vida e por isso nós somos livres. Se o Filho nos libertar, realmente nós seremos livres. Livre. Nós temos que entender isso. Mas Jesus veio para todos. Né? O convite é para todos. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E qual é a compra? O comprar, meu amado, é você ler a palavra, ouvir a palavra, entender a palavra. E por fé, você ir tomando posse de tudo aquilo que o Senhor, aleluia, deu para nós. Tudo. Ele deu tudo. Né? E assim o Senhor, aleluia, multiplicou para Abraão aquilo que tinha falado, uma grande descendência. Agar vai, errante, vai, chega até o Egito, voltou, né? Ela era egípcia, ela volta para sua terra. Quando ela volta ali, aleluia, ela arruma uma esposa para seu filho. E ali começa também a multiplicação. O Senhor começa a fazer nação, aleluia, de Ismael. Porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Romanos 9,7 diz assim: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Em Isaque. Era a promessa que Deus tinha feito. Então o Senhor teria comprado, o Senhor teria cumprido. Mas nós falamos então, por que Deus permitiu que Agar
tivesse um filho. Que é permissão, amado. Deus, a não ser que o diabo sopre na tua cabeça alguma coisa, porque o diabo já atuava na época. Sopre na tua cabeça alguma coisa e você vai buscar a Deus. Senhor, isso que eu estou pensando, isso que eu estou querendo fazer, é de Deus? O Senhor está nesse negócio ou o Senhor não está? Não se alegrar na motivação de resolver uma coisa tão rápido, mas buscar de Deus, porque de Deus vem a resposta certa para nossas vidas. E quando não havia solução para aquela mulher, porque estava morrendo por falta de água, o que acontece? O Senhor abre os olhos dela, como o Senhor abriu os olhos quando Eliseu orou, que ele estava cercado ali com os exércitos da Síria. Ele ora e pede a Deus para abrir os olhos do moço, porque o moço deve ter ficado apavorado quando viu o exército terreno da Síria. Mas quando o Senhor abre os olhos de Geazi pôde olhar, aleluia, que mais era o que estava com eles, aleluia, do que o que estava no mundo. E é mais o que está conosco, meu amado, do que o que está no mundo. Porque o nosso Deus é grande, é poderoso, é criador de todas as coisas, faz todas as coisas, aleluia. Guarda o teu povo debaixo da sua mão potente. E assim Agar, ela prosseguiu a sua vida. Prosseguiu. A Bíblia não fala mais, aleluia, né, se ela voltou ter conversa com Abraão, ela foi embora, seguiu a vida dela, porque o Senhor Jesus, aleluia, tudo que Ele faz bem. Muitas das vezes perdemos a visão. Nós vemos na Bíblia muitos homens de Deus que perderam a visão. Quando, aleluia, os discípulos, eles foram embora lá no caminho de Emaú, no capítulo 24, 16, diz que, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecesse. Jesus estava falando com eles, mas os olhos deles estavam fechados. Mas no 31, abriu-lhe então os olhos e o conheceram. Mas ele desapareceu. Aleluia. Quantas vezes o Senhor está falando conosco, nossos olhos estão fechados, usando uma pessoa, falando, aleluia, através do Espírito Santo em nosso coração, mas nós também fechamos nosso coração, não queremos abrir o nosso coração para o novo de Deus. Por quê? Porque não buscamos um pouco mais. De repente o Senhor, quando Ele tem um propósito, Ele abre. Os olhos estavam fechados, mas o Senhor, Ele tinha um propósito, e o Senhor, Ele foi conversando com os discípulos, conversando, até que eles reconheceram Jesus no partir do pão. Seus olhos foram abertos. Aberto, meu amor. É isso que Jesus tem feito em nossas vidas. Jesus tem aberto nossos olhos. Para quê? Para que nós não venhamos, aleluia, se perder na escuridão. Hoje é dia de Santa Ceia. Tudo que nós precisamos é ser alimentado pelo Senhor. Agar precisava. A água que Abraão deu para ela e o pão não era o suficiente. Ela precisava que o Senhor alimentasse ela. E na hora que ela precisou, o Senhor estava lá para abrir o poço. Se o poço existia, eu não sei. Só sei de uma coisa, o Deus que abriu os olhos dela era poderoso para criar um poço ali para ela. Sabe? Então, nós também precisamos disso. Para quê? Para nós não servir a dois deuses. Porque hoje é noite de Santa Ceia. Agar, quando voltou para o Egito, ela começou a servir o Deus antigo dela. Começou a servir aqueles deuses. E assim ensinou o seu filho. Ensina o seu filho o caminho que deve andar. Então começou a ensinar o menino a andar naquele caminho. Por isso a divisão, por isso as guerras, por isso as situações. E o Senhor também abre nossos olhos através de Jesus Cristo, da Escritura, para quê? Para que nós não venhamos servir, nos alimentar de coisas que não traz vida e vida eterna. É noite de Santa Ceia, meu amado. Jesus disse para nós
que nós devemos nos examinar a nós mesmos para sentar nesta mesa. Examina-se o homem a si mesmo para comer deste pão e beber deste cálice. Então nós temos que examinar o que nós temos feito da nossa vida. A gente acredita em Deus, mas acredita também lá nos espíritos malignos. Acreditamos, estamos lá, consultamos eles, ouvimos eles falar as mentiras deles. Não podemos sentar na mesa do Senhor e na mesa de Baal. Podemos, irmão. Por isso que nós examinamos a nós. Ele é o nosso único Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, verteu o sangue dele para nos salvar. Nos comprou por um bom preço. Estendeu a misericórdia a Agar. Estendeu a misericórdia dele a tantas pessoas no Velho Testamento. Homens e mulheres que creram no poder dele pelos milagres que ouvia falar. Creu. E assim o Senhor, ele vem salvando. Chama Ciro, antes de Ciro nascer, ele falou, vai nascer Ciro, profetiza, vai nascer um homem assim. E ele vai ser meu servo, ele vai trabalhar para mim. Ainda que ele não me conheça, ele vai trabalhar para mim. Porque ele é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Levanta Samuel para ser sacerdote, no lugar dos filhos de Eli. Porque os filhos de Eli rejeitaram o ministério. Faz como ele quer. Estamos aqui porque o Senhor nos escolheu e nós quebrantamos nosso coração e deixamos Jesus entrar. E é um privilégio ter Jesus como Senhor da nossa vida. Privilégio, meu amado, é segurança, é certeza, é confiança que Ele está em nós e nós estamos nele. E que tudo que nós pedirmos a Ele, em nome de Jesus, Ele fará. Quando? No tempo determinado. É no tempo determinado. Enquanto o tempo determinado não chega, Ele nos guarda, Ele conforta nosso coração, Ele dá força para a gente prosseguir, andando em esperança, em fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Tenho certeza que tudo aquilo que eu coloco no altar do Senhor, o Senhor fará. Fará. E essa certeza me impulsiona a prosseguir. Independente que a bênção vem hoje ou amanhã, ou daí 10 anos, 20, 30, 40, 50. É como Abraão. Ele tinha fé. Né? Ele tinha fé. Que a nossa fé ela possa ser renovada, meu irmão, todos os dias. Todos os dias. A fé é perfeita. Ainda que a terra se mude, os montes se abalem. Não importa. Importa que nós podemos nos aquietar e saber que Deus é Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Já estaremos passando para a Santa Ceia. Que Deus possa nos alimentar. Deus já se moveu de forma linda nesta noite. O Espírito Santo já nos encheu. Já quebrantou nosso coração. Estamos aqui, meu amado. É um lugar espiritual. É um lugar onde Deus nos toca. E nós tocamos Deus pela fé. Quando o nosso coração está quebrantado e não tem uma saída, como estava o de Agar, o Senhor se manifesta. E prepara a mesa no deserto. O Senhor preparou uma para Agar, não é diferente nesta noite. Ele vai preparar para você, se você precisa de uma. Ele vai fazer superabundar. E Ele é o único que pode, o único que faz. Pai, em nome de Jesus Cristo.
Creio, Senhor, que Agar, naquele momento, ela não entendeu a situação que ela estava vivendo. E muito menos, Senhor, o moço. Mas a ordem agora já vinha do Senhor. Não era de Sara, mas já era do Senhor. Não entendemos, não sabemos a maneira que o Senhor trabalha, mas sabemos que não há Deus como o Senhor que trabalha por aqueles que nele esperam. E nós esperamos em Ti, Senhor. Assim como o Senhor enviou anjos, Senhor Deus, aleluia. Como o Senhor falou com Agar, fale conosco, Senhor, nos dando direção. Dê direção, Senhor, às crianças, aos jovens, aos adolescentes, Senhor. Ao homem, à mulher, aos casais. Dê direção, Senhor. Dê direção. Porque de Ismael o Senhor fez uma grande nação. Porque o Senhor foi conduzindo. Nos conduza, Senhor, caminhos firmes. Porque somos filhos da promessa, Senhor. Ore kalacharame kandahai. Nikiou xereberebecou biandasnai. E é por isso, Senhor, que é com alegria que nós sentamos nesta mesa. Para celebrar, Senhor, a sua morte e a sua ressurreição. Até que o Senhor venha. Que o Senhor virá. O Senhor virá, Pai. E nós clamamos, ora vem, Senhor Jesus. Vem soltando sobre os montes. Vem quebrantando o coração, vem salvando, Senhor. Entra nos lares, Paizinho, vai salvando. Vai operando, Senhor. Por causa de Abraão, Senhor, o Senhor abençoou, ó Deus de amor, Agar e Ismael. E nós pedimos a Ti uma bênção especial, Senhor, nesta noite de Santa Ceia. Salva os nossos, Senhor. E uma bênção especial para o esposo, para a esposa, para os filhos. Dê bênção especial, Senhor, para dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus, Senhor. Que as águas que saltam para a vida eterna possam saltar dentro de cada um deles. Dá-lhe de beber dessas águas, Senhor. Dá-lhe de beber, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Sonda nosso coração, doce Santo Espírito. Se houver alguma coisa que precisamos confessar perante Ti, ao decorrer deste mês, nós faça flutuar em nós. Nos lembre para que possamos consertar o nosso altar, porque vamos sentar na Tua mesa. Agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui. Sentar na Tua mesa, que privilégio, Senhor. Oh, Jesus. O Senhor disse que, Senhor, o Senhor desejou muito comer aquela ceia com os apóstolos, os nossos irmãos. E nós desejamos muito também, Senhor, participar desta mesa junto de Ti.